Pop da Luciana Gimenez aqui na nossa Rede TV, onde ela confirmou que também apanhava do marido, que era o cantor Naldo Beni. Ela fez uma declaração que me impressionou, porque é aquela história de não deixar marcas, não é? Porque ele puxava mais pelo cabelo, empurrava, aquela coisa toda. Ela deu uma descrição. E eu fico muito preocupada com os filhos nessa história, porque o filho do Naldo está aí nas redes sociais defendendo o pai, e o filho da Moranguinho está aí nas redes sociais defendendo a mãe. Quer dizer, eles também estão sentindo essa pressão toda, né? Aliás, o filho do Naldo, o Pablo, ele estava em casa no dia da briga, da confusão, e ele preferiu ficar trancado no quarto dele para nem ver tudo isso, porque era uma coisa complicada, e deve mesmo ser complicada para ele, porque ontem na entrevista, a Branca, daqui a pouco vocês vão ver os trechos, a Branca também estava dizendo que quando ela apanhava do Naldo, às vezes ela apanhava na frente do filho que tinha 5 anos de idade. Então vocês imaginam, né, tudo isso, como ficou guardado dentro dele, é um trauma para uma criança, e ele vê essa cena, conviver com isso até agora, que ele é adolescente ainda, praticamente um jovem adulto, é muito complicado, né, gente? É de se trancar no quarto mesmo ou sair correndo, porque é pesado demais, mas demais esse tipo de coisa. Você estava lá, Felipe? Tá, ontem então conta pra gente. Na verdade, assim, ontem o que eu ouvi, o que eu presenciei através da Branca, foi realmente um show de... O que essa moça passou foi um show de horror, né? 15 anos, né? 15 anos. Ela foi responsável praticamente por todo o sucesso do Naldo, era a produtora do Naldo, ela que comandava todas as histórias, fazia as histórias acontecerem, e de repente ela foi trocada aí pela Moranguinho. Ela apanhava assim dele, ele chegou a agredir ela algumas vezes, e também e era muito rotineiro, puxão de cabelo, empurrões, e disse que... Ciumento também? Ciumento. Disse que ele era extremamente ciumento, mas porém ela diz que ela foi traída sempre, né? Então quer dizer, o cara pega, né? Ele trai, e depois ele vai pra cima, que é muito nítido e é muito óbvio de quem usa, né? Tem o ditado, quem usa cuida, né? Exatamente, né? E ele, na verdade, a gente percebe que ela sofreu demais, essa é a grande verdade, sabe? O filho viu a mãe apanhando, foi um horror, sabe? Eu acho que essa moça passou, muita gente boa. Tá certo. Eu volto aqui já, vocês vão ver o vídeo. Eu quero falar para vocês o que eu achei do posicionamento da Branca também, conversando com a Luciana Gimenez. O Thiago Rocha vai dar a opinião dele. Daqui a pouco a gente mostra tudo mais completo ainda para você. A gente ouve ou lê cada coisa assim, tão imbecil. Gente, cada um sabe a dor e a delícia de ser o muito que bom. é. E mais do que isso, porque assim, se a pessoa já te agrediu e talvez você não tenha outras possibilidades, o que você vai fazer? Você vai morar embaixo da ponte? Como é que você vai lidar com toda aquela situação se sua vida já está já está sendo um verdadeiro inferno? Você quer que ele seja pior ainda do que está sendo? Então assim, gente, cada pessoa sabe o momento exato que tem para desabafar. É uma gota d'água hoje, outra manhã, chega uma hora que o copo transborda. A Moranguinho mesmo, ela não era agredida antes do casamento e só veio falar 7 anos depois. Por quê? Porque cada um tem seus motivos. A Moranguinho ainda vai explicar o motivo real dela ter sido agredida. É o medo e a dependência, são os dois maiores motivos das mulheres, sabe? E a maior, e ela disse uma história que foi muito engraçada, que ela dizia que ela não tinha a sensação que ela era agredida. Mas porque psicologicamente você vai perdendo, ela acha que era, né? E outra coisa, ela escolheu a Moranguinho para ser a protagonista do clipe do Naldo. Foi aí que eles se conheceram. Não foi. É isso que talvez a Branca não saiba. Não foi. O que todo mundo fala é que eles já tinham um caso há 1 ano. Ah, é? Exatamente. Bom, mas a versão oficial é essa mesmo. Que ela conta. Daí o que acontece? Ele ele saiu de casa 2 dias depois, dizendo para ela o seguinte: vou ali, vou ficar 90 dias com ela
e depois eu volto para você. Que isso? Você acredita? Gente, que coisa eu vou louca, ali, eu né? fico 90 dias com ela e volto para você. Aí ela pegou e falou assim, não, você vai, agora você vai ficar com ela e pode levar suas coisas também. Tá certo, né? Porque me surpreendeu muito o posicionamento da Branca Silva no Super Pop, porque eu me lembro muito bem que na época da separação, ela virou a rainha do barraco. Né? Isso. Era uma coisa louca e o Pablo metido no meio, a gente ficava também, todo mundo que cobria essa área ficava preocupado com o menino, porque a gente não vê as pessoas só como informação, viu, gente? A gente tá ali convivendo junto, vendo tudo acontecer, tendo que falar sobre isso, que sempre é uma coisa muito delicada, a gente pisa em ovos, né? E mexe também com a emoção da gente, com o coração da gente, não é legal ficar vendo ninguém sofrer, não. Mas ela ficou uma fera, ela se portou como aquela mulher que acha que o marido foi roubado dela, que ela foi traída, realmente. E é nesse tipo de situação que vem um outro discurso que eu acho simplesmente abominável. É mulher contra mulher por causa de um homem. Quando ninguém, eu detesto essa coisa, roubar o meu marido, roubar o meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva, sei lá o quê. Porque ninguém rouba ninguém. Né? Porque, primeiro, que ninguém é de ninguém. E segundo, que as pessoas vão porque querem. Ele não saiu de casa pela coleira, né? Ele não foi arrastado, não foi algemado, não foi chicoteado, não foi nada. É uma livre escolha. Então, por que não, na hora de analisar a situação, não vem o lado do homem? Não, a mulher é a culpada. A gente já viu essa história na separação do Safadão. Graças a Deus, agora, né, elas estão se dando, pelo menos cordialmente, em função das crianças. Acho isso muito saudável. Mas, por conta dessa história, eu achava que ontem a Branca, ao conversar com a Luciana Gimenez, ela viria com esse mesmo discurso, porque o que a gente mais viu de abominável nas redes sociais é aquela história, bem feito que ela apanhou, devia ter apanhado mais, porque olha o que dá roubar o marido da outra. Então, é uma mentalidade feminina, machista, e pior que homem machista é mulher machista, na verdade. E esse tipo de coisa não existe, ninguém rouba de ninguém e ninguém merece apanhar porque você, de repente, se apaixonou por um homem que era comprometido e ele veio para você. Acontece de monte. E ela não, ela teve um posicionamento, acho que durante esse tempo todo, esses 7, 10 anos aí, sei lá, a Branca amadureceu, pegou seu próprio rumo na vida. Depois do que ela conta desse inferno que o Felipe está narrando aqui, ela deve viver em paz, ela deve viver tranquila, né? O filho dela está criado praticamente. Então, acho que toda essa mágoa, essa situação tão negativa e tão traumatizante que ela viveu, foi depurando. Porque ontem ela foi absolutamente elegante, equilibrada, fez colocações muito próprias, quando ela justifica, inclusive, o porquê a Moranguinho pode não ter se separado do Naldo antes. Quando ela diz, eu acho que ela ficou pensando na filha dela. Porque ela sabe que ela pensou no filho dela também. E eu acho cruel, muito cruel, quando as pessoas questionam, por que ficou tanto tempo junto? Por que não largou antes? Então algum interesse tinha. Como muita gente eu vejo nas redes sociais, largou o Naldo agora que o dinheiro acabou. Entendeu? Tem essas coisas que são perversas, gente, que elas são pano de fundo de toda a violência que a gente vê por aí. Por isso nós somos campeões de feminicídio no mundo. É o Brasil, por causa dessa mentalidade retrancada. Ninguém merece apanhar, ninguém merece ser espancada ou espancado, ninguém merece esse tipo de agressão, na verdade. E ela entendeu isso, não é? Ali a gente viu de mulher para mulher. Né? Aí ela sabia o que ela tinha passado, ela colocou o que ela entende que a outra tenha passado também. Então aquela coisa de uma contra a outra, ou bem feito, você merece, não existe mais. E isso vocês podem ter certeza que é subir um degrauzinho na escala da evolução, né? De se pensar diferente também como mulher nessa história de relacionamento com os parceiros de vida. Realmente eu achei muito legal. Parabéns para ela, gostei. Os dois eram muito jovens, né? Ela de 14 para 15 e ele de 16 para 17. Mas só que foi aquela coisa que ela disse. Ela falou, quando eu casei, que eu achei isso muito interessante. Ela falou assim, quando eu casei, eu tive que ser mãe. Porque eu já tive, já engravidei e eu tive que parar minha vida e ser mãe.
Ele não, ele continuou sendo o Naldo. Mas é com homem é assim, né? Ele continuou sendo o Naldo, ele foi viver, ele foi atrás, ele foi correr, ele foi, enfim. E aí sim, eu busquei junto com ele o sucesso, nós buscamos juntos a nossa história. Então, ela tem uma parcela de responsabilidade muito grande no sucesso do Naldo. Mas isso ele sabe, né? Isso ele é obrigado a reconhecer. Já já o Thiago Rocha fala mais também. Daqui a pouco tem mais assuntos na nossa roda da fofoca. Hoje, a gente tem a plena certeza que ela está falando a verdade. Quando aquelas primeiras notícias, que era uma atrás da outra, quase todo dia tinha ou um barraco, ou briga por pensão... Era uma coisa séria. Você ficava desconfiado, você falava assim, será que isso está acontecendo? Porque também o Naldo, naquele momento, ele estava no auge da carreira dele. Sim. Estava no momento mais alto. Eu lembro que teve um artista... ou água de coco, pra mim tanto faz. Adorava isso. Mas você lembra quando ele saiu na sacada de um prédio com um ator? Sim, e aí foi o Will Smith. Will Smith, não Exatamente, foi? Lá no Rio de Janeiro, e todo mundo ovacionou, e o Will ficou boquiaberto com a popularidade do Naldo. Exatamente. Então assim, ele era o cara, e a gente imaginava que estava tudo certo, e que a Branca poderia ser uma desequilibrada que não estivesse falando Lé com Cré. Não estivesse aceitando a separação e pronto. É isso, mas nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro, já diz Alcione, né, meu amor? Verdade. Então, é verdade. É isso mesmo, né? Aquela coisa, o tempo é o senhor da verdade. As coisas acabam vindo à tona. Vamos ver um trecho do Super Pop de ontem? Vamos lá. Na época, eu fiquei muito chocada porque, assim, eu trabalhei, dei minha vida, dei minha carreira... 15 anos de casamento. Exatamente. E ainda saí como uma louca da história, porque eu era louca, eu era recalcada, eu que tinha dor de cotovelo. Não foi fácil, sabe? Porque não foi só o marido que foi embora, você imagina. Ele levou tudo. Ele levou o pai que ele era, ele levou o amigo, o parceiro, o meu trabalho. Você acredita que ele possa ter batido na Ellen? Sim. Você ficou com ele 15 anos. O Naldo fica agressivo quando colocado contra a parede? Porque a pessoa é agressiva ou não é? Porque raiva todo mundo tem. O que a gente faz com essa raiva é o diferencial. Todo mundo tem raiva. Alguns mais, outros menos, mas se apertar o botão certo, raiva todo mundo tem. Não quando é colocado contra a parede, mas em termos de ciúme, sim. De ciúmes, ciumento. Muito. Porque ele é assim, eu posso, eu mando, eu faço. Posse, total. Posse. Exatamente. Você acredita que possa ter sido isso, então? Eu acredito sim. Ele é bem ciumento para poder fazer isso. Minha agenda do telefone eu não podia ter homem, eu não podia falar com homem. Você está falando sério? Tô falando sério. Quer dizer, medo de falar com homem? Tinha muito. E se você sair, se quisesse sair, não? Não. Medo? Medo. E ele era bravo, então medo? Era. Você acha que ele era fiel a você? Nunca. Entendi. Nunca. Você sabia que ele não era fiel ou você desconfiava? Desconfiava. Algumas vezes eu tive certeza e é como eu falei, perdoa pela família, por acreditar que vai mudar. Você acha que ele foi fiel? Não. Será que ela sabia? Sabia. Mas você soube de alguma coisa dele? Comigo, por exemplo. Era isso que eu ia falar com ela. Com ela, eu esqueci disso, porque ele voltou pra ela, né? Não. Depois Não? saía com ela. Chegou uma época que a gente voltou a sair. Tanto que eu postei as fotos na época lá atrás. Aí a própria esposa dele, a Ellen, foi no meu Instagram e me desafiou. Quero ver essas provas que você tem aí. Eu falei, então toma. O que era? Fotos da gente em Fortaleza. Eu ia pra shows, a gente viajava. Ele traía com a ex-mulher a atual. Isso. Mostrei. Temos as fotos, inclusive, olha lá. Não, e tira foto. A galera gosta, ó. Olha isso, gente. Adoro. Branca, era assim com você? Ele te agrediu no casamento? Assim, normalmente quem agride um, agride dois. Ele agrediu. E você também, muito novinha, acabou aceitando. É como eu te falei, é uma coisa que cresce, aprisiona. Não, espera um pouquinho, só para entender. Você apanhou do Naldo, é isso? Sim, também. E não denunciou? E bastante. Mas eu já não sei, bastante.
Também não dá para quantificar, né? Porque apanhar já é ruim. E também, assim, foi uma coisa que ficou lá atrás. Eu não fiz nada. Você não fez nada, mas desde que você tinha 15 anos, era uma coisa que acontecia. Por isso você tinha medo dele. Era, por esse ciúme aí, de posse. Porque ele é doente e torna quem tá com ele doente. Fica com medo, né? Você não quer apanhar. Exatamente. Porque não é que vai ficar com medo. Porque também não é normal a pessoa apanhar, perdoar, e a mulher tá apanhando. Também, a pessoa que apanha, que sofre, né, esses abusos, ela também é doente, porque ela tá presa dentro desse mundo, onde eu acredito que ela estava pensando na filha, na família. Você pensou no seu filho? Muito. Seu filho presenciou algum tipo de agressão? Sim. Tá aí, gente. Então, foi aí um trecho dessa entrevista da Branca Silva, ex-mulher do Naldo, que eu acredito que, diante do público, complicou mais ainda a situação dele, você não acha? Eu acho. E agora, o Naldo falou que vai fazer esse retiro, mas eu acho que esse retiro já deveria ter sido feito há muito tempo, talvez há mais de uma década, porque já é algo que é recorrente e há muito tempo. Tem um primeiro relacionamento, tem um segundo relacionamento, que as duas pessoas são tratadas da mesma forma. Então, assim, precisa rever o que está acontecendo. Não. Talvez hoje seja importante, mas tarde demais para cicatrizar justamente tudo que essas pessoas já passaram. Mas é importante também para não degringolar, se por acaso houvesse uma próxima vez, numa tragédia. Porque ciúme a gente sabe que mata. Sem né? dúvida. Sem dúvida nenhuma. A pessoa fica cega, né? Exatamente. Fica tem cega. que passar um tempo na cadeia, tem que se tratar, quem sabe assim, bota o juiz no lugar. E assim, eu não acredito nessa recuperação. Porque ele colocou o vídeo no Instagram, depois saiu, depois tirou, aí depois foi dar entrevista na porta da igreja. Então essas histórias meio articuladas não me convencem. Não, sabe? o público também já não sabe ler esse jogo. Não me eu convence. Acho que não convence ninguém. Então, o que seria importante agora, se ele for para terapia, vai realmente, ou se for para cadeia também, que se recupere lá e veja o que ele pode fazer. Não, dá para com a fazer vida terapia dele. na cadeia. Dá, não Isso dá? é importante. Dá para ser atendido por um pastor lá dentro também. Dá para fazer tudo no local onde a justiça vai decidir se ele vai parar ou não. Acho que era importante, né, passar um tempo até como exemplo mesmo, para ser, quem sabe, ajudar a ser um freio moral, pelo menos, nesse tipo